Essa é a previsão das cartas do tarô para terça-feira, dia 3 de março de 2026. E eu decidi hoje fazer uma tiragem com três cartas, porque nesse dia especial, né, 3 do 3, eu pensei, por que não tirar três cartas para esse dia? E eu vou compartilhar com vocês a mensagem tão especial que vai servir de repente para todas as áreas da sua vida ou para áreas específicas também, porque é o seguinte, nós temos aqui o As de Copas, o Oito de Ouros e o Valete de Copas. E quando a gente se depara com essa sequência, analisando até a imagem, né, a própria imagem das cartas, quem talvez não tenha conhecimento pode já perceber, pode já acompanhar que na própria ilustração existe esse simbolismo, né, do As de Copas, do Oito de Ouros e o Valete de Copas. Você olha alguém trabalhando, alguém concentrado, alguém focado, alguém ali que está de fato extremamente focado no que está fazendo, né, no que está fazendo ali. E também ao redor essa energia de copas traz o toque de gentileza, de sensibilidade que nós precisamos ter nesse dia. Por quê? Provavelmente, né, a gente olha assim e já percebe, né, é um processo de romantização do nosso aperfeiçoamento. Essa sequência, basicamente, a tradução é essa, né? É um processo que nós estamos passando, onde nós vamos romantizar, onde nós temos a romantização disso, que nos leva ao aperfeiçoamento. E aí, a diferença vai ser na qual é a forma que você decide romantizar as coisas. Porque o que que acontece? Se nós formos analisar de fato que a romantização ela pode ser relativizada também quando alguém tem um ponto de vista negativo, é de fato perceber que às vezes é uma lente na forma que a gente vê as coisas, a gente vê a vida e passa pelas situações, né, pelas experiências. Então, romantizar é utilizar uma realidade e colocar essa lente ali, colocar esse filtro, essa lente para ver de uma forma que, por exemplo, que aquela narrativa, né, vai ter um significado emocional, que é exatamente o que nós temos aqui, o As de Copas e o Valete de Copas. Só que aí vai depender de como nós decidimos e de que forma que nós estamos fazendo isso. Se é de um jeito acolhedor, gentil, sem cobranças, ou se é por um ângulo mais negativo, porque assim, se a gente vai perceber, o pessimismo também é uma romantização. Ele também edita a realidade, ele também modifica a realidade. Por quê? Só que em vez de a pessoa ver com um filtro positivo e ver tudo de uma forma positiva, ela vê de forma negativa, ela começa a destacar os riscos, as perdas, os prejuízos, as coisas negativas, as falhas, e começa a criar a vida em torno disso. Então, nesse sentido, isso até mesmo acaba trazendo, né, uma limitação, porque se a gente for analisar, a romantização ela pode tanto nos expandir, nos fortalecer quando nós somos positivos, né, no caso, e nos limitar se nós formos muito pessimistas. É claro que talvez precise haver um equilíbrio nesse contexto para que nós também tenhamos o pé na realidade, né? Para não ir nem tão ao céu nem tão ao inferno, né? Nesse sentido. Mas o que que acontece? A nossa leitura de hoje aqui, com o As de Copas, o Oito de Ouros e o Valete de Copas,
fala sobre a forma que nós nos sensibilizamos e romantizamos o nosso trabalho e o nosso trabalho em nós mesmos, o nosso trabalho no nosso dia a dia, no nosso cuidado com nós mesmos, no nosso bem-estar, nas nossas habilidades, nos nossos conhecimentos, nos nossos estudos, nas nossas experiências, tudo isso, tá? E o que que acontece? A gente nesse meio tempo, nesse processo, a gente acaba de fato romantizando sempre, sempre. A gente sempre romantiza de alguma forma. Ou você tem uma visão positiva, ou tem uma visão negativa, ou uma visão mais realista, que talvez não romantiza tanto. E é uma. Né, mas aqui, se tratando da nossa leitura, essa romantização precisa ser algo que nos traz um pouco mais de prazer, um pouco mais de vigor, um pouco mais até mesmo porque o que que acontece? Se a gente for analisar cientificamente, quando nós emanamos comandos neurológicos e sinapses de confiança, de perseverança e todos esses sentimentos, a gente libera hormônios também e acaba produzindo hormônios de felicidade, de satisfação, de dedicação, tudo isso, né? De nós que em outras palavras seria essa romantização, digamos, né? Porque a gente acaba se sentindo bem com aquilo ali. Porque se você tem uma visão positiva, é porque te faz bem ter essa visão positiva. E se você tem uma visão negativa e talvez assim, né, meio negativa da situação, também, também é, entende? Então, de qualquer forma, nós estamos fadados a ter uma perspectiva, seja ela positiva ou negativa, mas o que que acontece? De fato, às vezes essa negatividade ela acaba nos prejudicando, porque da mesma forma que os pensamentos positivos, ela também vai transmitir e gerar certos sentimentos, liberar determinados hormônios que também vão nos afetar. Então, veja que a romantização é uma justificativa do que acontece e do que se faz, do que se fala, da forma que nós explicamos alguma escolha, um ideal ou um pensamento. Então, de qualquer forma, é uma justificativa. Então, tendo essa introdução sobre isso, eu vou explicar sobre o quanto essa energia de hoje, com valete copas, as de copas, nos impulsiona a acreditarmos no melhor, nas boas condições e intenções, mas fazendo a nossa parte também. Não vai ser aquela fé cega que você vai pensar, vai dar tudo certo, eu confio. Não, não. Você também vai trabalhar em si mesmo. Você também vai. Né, nós precisamos acreditarmos no melhor e dar o nosso melhor. Porque às vezes a gente quer o melhor, quer ter uma estabilidade financeira, quer ter o melhor trabalho e faz um trabalho medíocre, meia boca, vou fazer de qualquer jeito. Então, não vai fazer sentido, não vai sintonizar a tua vontade com aquilo que de fato vai acontecer. Porque na nossa parte, nós também, aqui com 8 de ouros, vamos precisar fazer a nossa parte. Muitas vezes nós queremos só o resultado, né? Quero só ter o resultado ali, o meu objetivo, ter, sei lá, uma estabilidade, uma, né, uma boa vida, enfim, né? Enfim. Só que nós também esquecemos de valorizar o processo para chegarmos nesse resultado. O processo, o andar da carruagem, que na verdade é o que a gente faz perante o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer. Né? Então, a nossa própria existência em si, ela já tem uma utilidade provavelmente no nosso ambiente, porque você que está me ouvindo provavelmente talvez tenha um trabalho ou pelo menos tenha uma família. Então, se você já tem esse contexto, você já exige, já exerce uma função, uma missão nesse mundo, querendo ou não, né? Então, veja que assim acontece de fato esse aprendizado de como também nós podemos cumprir as nossas missões, fazer as nossas coisas e
também sermos gentis e não nos cobrarmos tanto. Nós sabemos que temos que fazer, como eu disse, dar o nosso melhor, não fazer um trabalho meia boca, fazer uma coisa medíocre, fazer uma coisa, sabe, de qualquer jeito, porque isso não vai ser, sabe, não vai reverberar o que de fato vai acontecer. E aqui nós precisamos também lembrar, né, o As de Copas e o Valete de Copas nos trazem essa lembrança do elemento água e principalmente até a própria energia desse eclipse, né, que nós tivemos, que traz essa questão também, né, da nossa flexibilidade, de muitas vezes nós precisarmos analisar algumas coisas que precisam ser moldadas, como a própria água do rio que flui, que absorve, que enche, que evapora, que se adapta às circunstâncias. Então, assim também nós devemos ser para que nós possamos nos adaptar de uma forma um pouco mais fluida, né? Não aquele trabalho que vai gerar um estresse, que vai gerar um cansaço. Não, não é nesse sentido que eu falo quando eu me refiro a um trabalho bem feito, a um trabalho onde você dá o seu melhor. Não é isso, né? Quando eu me refiro a um trabalho bem feito, a um trabalho feito de uma forma, né? É aquele trabalho onde você consegue conciliar o seu aprendizado, consegue fazer o que você precisa fazer no contexto social que você vive, mas também conseguindo se adaptar de certa forma às condições que muitas vezes são meio complicadas. A gente vive num mundo que nos pressiona muito, então a mensagem de hoje nos traz esse lembrete de que nós temos sim que cumprir nossa missão como seres humanos, aqui a nossa meta no contexto social, né? Fazer a nossa parte aqui, mas nós também precisamos lembrar que nós somos seres humanos e por mais que talvez possamos acreditar em outras existências e reencarnações, querendo ou não, nos nossos registros acásticos, pelo menos, pode ter ali, né? Mas na lembrança da nossa vida, nas experiências e aprendizados, a gente está vivendo pela primeira vez. Então a gente também tem que ter gentileza como uma criança aprendendo a andar, como uma criança aprendendo a fazer algo sozinha, por si, enfim, sabe? A gente também tem que lembrar que estamos aprendendo, que temos que ser um pouco mais acolhedores e gentis com nós mesmos, sabe? E nos concentrarmos nos nossos talentos dessa forma, no que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Então, você é necessário. Dito isso, você é necessário no seu contexto. O 8 de Ouros vem hoje falar sobre isso e vem te lembrar também que, assim como você é necessário, é bem provável que você também precise ter um pouco mais de delicadeza consigo mesmo. A gente se cobra muito porque o mundo, a vida, a família, muitas coisas nos cobram o tempo todo. Mas a gente não precisa ser assim com nós mesmos. Nós podemos ser gentis com nós mesmos, acolhedores. E eu espero que você possa ser gentil com você mesma. Me conta se essa mensagem ficou entendida ou se ficou alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários e deixa o seu like também, ativa as notificações para não perder mais nada e também segue o perfil. E lembrando, claro, que essa é uma tiragem coletiva, talvez não vai ressoar especificamente com alguma questão particular. E aí, nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura particular e mais específica, mais pontual sobre alguma coisa mais específica que você queira saber, eu posso te ajudar, certo? Então entre em contato comigo no link que tem aqui na descrição, aqui embaixo. E eu agradeço sua companhia, desejo um ótimo dia abençoado, maravilhoso. Fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.